Olá, seja bem-vindo ao Tem Matemática, um podcast que vai além da conta para te mostrar como a matemática está presente em cada detalhe do nosso dia a dia. No episódio de hoje, vamos conhecer como a matemática se relaciona com a geopolítica e tem ajudado a definir os rumos da história. Para a nossa conversa, convidamos o professor Thomas Freitas. Tudo bem, Olá, Thomas? Olá. Tudo bem. O Thomas é professor de matemática do Colégio Pedro II e da Rede Privada de Ensino e também é mestre pelo INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Também está conosco a professora Natasha Piedras. Olá. A Natasha é professora de História da Rede Pública Municipal aqui do Rio de Janeiro e dá aulas na Escola Municipal Mestre Diego Braga, além de ser doutora em História Social pela UF, Universidade Federal Fluminense. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Muito bem, gente. Para começar, eu gostaria de saber, Thomas, como é que a matemática surgiu na vida de vocês, na verdade, Thomas e Natasha? Como é que a matemática surge? Como é que a matemática transformou a sua vida? Eu adoro essa história, eu adoro quando perguntam sobre isso, porque foi um momento interessante, né? Eu tava vindo de São Paulo, eu tinha morado em São Paulo um tempo, e eu tive uma professora que primeiro dia de aula, ela chegou, conversou com a gente, né? Explicou como é que ia ser o ano e passou uma lista de revisão. Aí tinha um assunto que eu nunca tinha visto, né? Que eu não tinha visto em São Paulo, que eu ia ver agora aqui no Rio. Aí eu expliquei, pedi para a professora vir ali conversar comigo. Ela baixou do lado da mesa, em 1 minuto me explicou e eu fiquei maravilhado. Aí eu falei assim, eu quero ser igual a ela. Você entendeu tudo? Eu entendi tudo ali. Aquele minuto ali para mim foi iluminado, assim. Eu olhei para ela e me apaixonei na hora. Falei assim, é isso que eu quero. Quantos anos você tinha? Eu tinha 13 anos. Nossa. 13 anos de idade. 7º ano, talvez, né? Não. Era 7ª série, 8º ano. 8º ano. E dali o bichinho da matemática te mordeu. Exatamente. Aí dali pra frente foi só dar aula pros amigos para poder explicar a matéria, dar aula em outra turma para poder ajudar o pessoal. E aí já comecei a pegar o gosto e daí pra frente é só história. Nossa, eu não tenho uma história bonita assim não, tá? Conta pra gente, Natasha. Cara, eu acho que quando eu tava na escola, assim, ensino fundamental 2 nem tanto, mas ensino médio, cara, matemática era um terror pra mim, era muito difícil, assim. Eu fui começando a entender que eu era mega de humanas, e aí eu comecei a criar uma coisa de que, cara, não quero mais a matemática na minha vida, sabe? Não quero, não vou precisar disso, vou fazer alguma coisa relacionada às ciências humanas. E aí eu fui criando, assim, uma dificuldade cada vez maior. Eu só fui começar a ficar um pouco mais tranquila pro vestibular, porque aí rolou uma questão de, Natasha, vai ter que ter matemática. Você vai fazer matemática em qualquer prova, não importa se você vai fazer história, pelo menos uma prova mais superficial de matemática, você vai fazer. Eu falei, então tá, vou ter que olhar para matemática e aprender alguma coisa. Eu fui conseguindo, né, lidar um pouquinho mais de boa, mas até o 2º ano eu era assim, não quero saber disso de jeito nenhum. Era difícil para mim. Bom, não tem muito como fugir, né? A matemática está em todos os lugares, isso, né? é. Tem matemática na história? Cara, tem matemática na história, assim, quando eu comecei a estudar a história, eu comecei a perceber que, assim, em vários momentos da história antiga à história contemporânea, a matemática foi importante, ela foi usada, né? Os cálculos matemáticos aparecem, né, como fundamentais, inclusive, para o desenvolvimento histórico. E aí, a primeira vez que eu me dei conta disso foi uma matéria que eu adoro, que é Grandes Navegações. E eu estava na faculdade, e aí o professor começou a falar do desenvolvimento da cartografia. Ele começou a explicar como os cálculos matemáticos foram cruciais para que os europeus conseguissem, por exemplo, chegar à América, né? E aí eu comecei a pensar, cara, realmente, a matemática entra num lugar aí diferente. Ela pode ser, né, útil, ela é interessante para o conhecimento histórico, né? Historicamente, ela teve um papel crucial. E foi o início do desenvolvimento da cartografia que foi mais fundamental para a gente poder ter os mapas mais atualizados, porque o que a gente tinha era os mapas da antiguidade, né? Que desconheciam a América, por exemplo, né? Não existia qualquer conhecimento, qualquer referência à América. Então, assim, e as grandes navegações também trouxeram bastantes avanços, né? O logaritmo, que é o medo de muita gente... Que é o meu medo, confesso. É o medo de muita gente. Ele foi fundamental para a gente poder chegar aqui, né? Porque a gente tinha que fazer triangulações, fazer as contas com as estrelas, né? Com marcos no céu. E são contas com números grandes, né? A gente está falando de milhões de quilômetros, né? Então são números com bastante zeros. E o logaritmo faz isso, ele diminui o número, a gente trabalha só com expoente em vez de trabalhar com o número inteiro. Então a gente tem menos conta para fazer,
né? E aí a gente consegue calcular isso lá no meio do barco, né? Que você está fazendo as suas contas para corrigir a navegação e tudo mais. Na história do Brasil tem até uma história interessante, né? No século XVIII, o primeiro tratado de limites, né, entre Portugal e a Espanha, né, logo no momento em que eles estão chegando à América, é o Tratado de Tordesilhas. Certo. E aí vocês devem lembrar que Portugal fica com uma proporção bem menor do território, né? Era 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde. Então era um pedaço pequenininho do território. Certo. E aí os portugueses chegam aqui e vão avançando, né, rumo ao interior do território, por várias razões, enfim. E aí no século XVIII surge a necessidade de rever esse Tratado de Limites, porque na época se falava que ele era letra morta, porque Portugal já tinha avançado no que oficialmente era ali imaginário de Tordesilhas. E aí Portugal e Espanha começam a renegociar, a pensar, bom, a gente precisa ver, né, qual vai ser o novo limite territorial para definir o que é território português e o que é território espanhol. E aí reza a lenda, né, vários historiadores contam que Portugal só conseguiu ampliar muito os seus limites, e aí tem um território muito parecido com o que a gente tem hoje, porque ela mandava muito bem cartografia. E ela chegou, inclusive, a manipular alguns mapas e colocar lá que ela tinha territórios um pouco menores para, né, garantir, né, que ela pegasse uma proporção maior do território. Então, ela levava para os espanhóis, olha só, a gente vai ficar oficialmente com essa porção do território. Na prática, era muito menos do que ela ficou. Mas como ela conhecia bem, ela tinha uma boa noção de cartografia e os espanhóis não, ela conseguiu dar uma manipuladinha ali no jogo, sabe? Garantir uma proporção de território. Que até hoje todo mundo fala, cara, não tem muito porquê a Espanha ter aceitado esse acordo. Mas a gente entende que o conhecimento cartográfico português fez com que ela conseguisse dar uma, né, manipuladinha ali, mudou. E aí a Espanha falou, tudo bem, sem saber o que ela estava perdendo efetivamente. É bem legal essa história. Muito legal, gente. A gente começou já com o pé na porta aqui, né? Mas é isso, a gente hoje vai conversar um pouco justamente sobre como a matemática saber matemática é poder, né? E ao longo da história a gente tem diversos exemplos disso, né? Como os conhecimentos matemáticos, o avanço da ciência, o avanço da matemática possibilitou, enfim, avanços tecnológicos que deram algum tipo de vantagem competitiva em relação, né, na relação entre as diversas nações, né? E aí a gente pode voltar, sei lá, desde o tempo do Arquimedes, por exemplo, né? Conta um pouquinho pra gente, professor. O que o Arquimedes fez de tão interessante o Arquimedes nessa praia? Arquimedes é um grande inventor, né? Ele foi um dos maiores gênios que a gente teve na humanidade. Arquimedes é aquele da Eureka, não é isso? Isso, que é o da Eureka, que tem a história, né? Que ele tinha que pesar a coroa do rei para saber se o rei tinha sido enganado ou não com ouro, se a coroa dele de fato era de ouro, ou se não tinha nenhum outro metal. E ele teve que pensar em como que eu vou conseguir pesar e saber se tem ouro mesmo, né? Sem precisar de derreter, sem precisar destruir a coroa. E aí ele teve essa ideia na banheira, né? Que é até engraçado, que ele percebeu que o volume de água deslocado era equivalente ao peso dele. E aí ele saiu correndo pelas ruas de, acho que era Siracusa, a cidade dela, né? Saiu correndo gritando Eureka. Siracusa na Sicília, né? Que na época ainda era da Grécia, isso, né? Ele saiu correndo gritando Eureka, Eureka, porque ele tinha feito o empuxo, né? Ele tinha descoberto o efeito do empuxo, que é a força contrária que a gente tem da força-peso quando a gente está em fluidos, né? Seja no ar ou seja na água, né? A força contrária à força do peso. Aí ele descobriu isso e, saiu correndo na rua feliz, interessante pelado. Que descobre de uma parada trivial, né? Ele tá vivendo a vida dele, ele tem um insight muito maneiro. É isso aí, isso são esses pontos que fazem a gente dar um salto, assim, na evolução, sabe? São esses pontos que você tem, assim... Os momentos Eureka. Os momentos Eureka, exatamente. Mas me conta, o Arquimedes, ele, para além da coroa, desse peso da coroa, desse momento Eureka dele, o que ele fez também? Ele inventou algumas armas, é isso? Isso. Ele desenvolveu algumas técnicas para defender Siracusa, né? Que é numa ilha, né? Na Sicília. Então ele tinha que proteger a cidade de invasões. E as principais invasões na época eram invasões pela via marítima, que é uma ilha, de fato, né? Então ele precisava defender a ilha e ele foi chamado para poder criar artifícios e mecanismos para eles poderem se defender. Aí uma das defesas que ele fez, ele colocou uma série de escudos, né? Escudos acho que eram de latão, agora eu não lembro direito qual era o material, que refletia a luz do sol. E aí ele usou a propriedade de que os raios que entram paralelo se concentram num foco. Então ele botou os espelhos de maneira parabólica, igual a antena parabólica, colocou eles de maneira parabólica, de tal maneira que eles tivessem um foco, um ponto específico. E aí a gente fez o princípio da parábola, né?
Ele acabou usando isso, que todos os raios que entram paralelo a isso voltam no foco, se centralizam no foco, por isso que a antena parabólica tem aquele ponto na frente. Certo. Né? E conseguia atacar os barcos, queimar os barcos com o próprio... Fez um super raio. Fez um super raio. Ele fez um raio laser à moda antiga. Entendeu? Um raiz, né? Bem raizão. Bem raiz, bem raiz. Aí ele conseguia queimar os barcos, conseguia impedir que os barcos evoluíssem, né? Andassem. E aí acaba assustando, né? Como é que você consegue concentrar os raios, né? Do Sol. Então, foi um grande passo. E é uma grande... Nesse ponto, é um bom estudo, né? Como é que ele conseguiu aplicar o conteúdo que ele já tinha, que ele tinha desenvolvido, que ele tinha estudado na hora do vamos ver, né? Na hora do vamos ver, na hora do vamos ver. Né? Na hora que ele precisou. E ainda na antiguidade, a gente tem enfim, para além da questão da... A gente está conversando aqui, né, sobre justamente a vantagem que a matemática pode te dar, né, que a ciência pode te dar. A gente tem um outro tipo de vantagem que não é militar, mas que pode ser cultural, um domínio cultural, né? Então, por exemplo, a gente pensar nas pirâmides do Egito, voltando ainda mais, né? O domínio da matemática ali que permitiu que elas fossem construídas, não é isso, Natasha? É até interessante porque a gente tem dificuldade em algum lugar de presumir isso, né? A gente escuta galera falando, provavelmente foram os ETs que Como construíram... é que eles fizeram aquilo? E aí é um grande absurdo, é só a gente pensar, é conhecimento matemático, eles deviam ter uma boa noção, né? De matemática, de proporção, de angulação. E aí a gente tem dificuldade em entender que sei lá, 4 mil, 5 mil anos atrás, já existia, né? Um conhecimento relativamente bom de matemática, ao ponto de conseguir construir... A gente perdeu muita coisa, infelizmente. A gente perdeu muito desse conhecimento. De repente, se a gente tivesse conseguido absorver esse conhecimento ao longo dos anos, né? Não tivesse, por exemplo... Perdeu como? Com a Biblioteca de Alexandria, por exemplo, né? que queimou, ela tinha bastantes escritos... teoricamente, ela reunia todo o conhecimento do Ocidente naquela época, né? Acabou, infelizmente, pegando fogo. E a gente perdeu muito desses conteúdos. Então, a gente acaba não tendo o registro de como que eles conseguiram carregar as pedras, como é que eles conseguiram levantar sem ter guindaste. Em que medida essa conversa entre os componentes curriculares, entre matemática e história, por exemplo, né? Essa interdisciplinaridade é importante? Palavra, né? Em que medida isso é importante para, sei lá, alunos como a Natasha, por exemplo, né? Que falou, cara, eu não me dava bem em matemática, eu sou de humanas, né? Em que medida trazer elementos da história para a matemática pode facilitar nessa aprendizagem? Eu busco trazer sempre, quando a gente vai começar um assunto, né, como se fosse um motivador, né, um estímulo para a gente começar a estudar sobre aquilo, eu trago o contexto histórico da época. Legal. Então, por exemplo, a gente vai falar de área. A área é um assunto que tem bastante fórmula, tem bastante coisa assim. Eu começo citando como é que a área foi importante no Egito Antigo, por exemplo. Interessante. Porque os rios, né, o rio Nilo, todas as fazendas que tinham que ser feitas para as plantações, elas tinham que ser à beira do rio Nilo, por causa da irrigação. Certo. Né? Então ele precisava ser medido para ser cobrado pelo faraó o imposto sobre a terra. E qual é o problema de você ter uma fazenda na margem do rio Nilo? Que o rio Nilo tem cheia e tem seca, né? Então tem hora que o rio Nilo avança, isso diminui a sua área de plantação, e tem hora que o rio Nilo recua, e isso aumenta a sua plantação. E isso para o faraó significa mais dinheiro, mais comida, e significa menos dinheiro, menos comida. Então, quanto melhor ele aproveita o território, né? Obviamente, mais ele está tendo vantagem. Sim, ali. ainda mais num território escasso, né? Sim. Pensando naquela época, você não tinha um desenvolvimento tão grande, você não podia fugir tanto da margem do rio. Né? Tanto que para fazer as irrigações eram um pouco mais complicadas, né? Por causa do rio em si. Aí ele precisava medir. O que eles tinham na época, é como se fosse um funcionário público para o faraó, eles tinham os tabeliões, que tinham esse nome por causa das tabelas que eles carregavam, que eram não era nem papiro na época, né? Não sei se era um papiro já ou se era ainda em pedra, né? Com várias áreas já calculadas. E aí ele olhava para as áreas e via qual é a área que se assemelha. Uma tabelinha, uma colinha. Uma colinha. Ele vinha com a cola assim, essa área daqui é a sua. Você tem que pagar tanto, tem que dar tantos quilos de trigo, entendeu? E você usa, assim, nas suas provas, essas contextualizações, ou você coloca o problema direto?
Eu adoro isso. Quando eu pego provas de matemática da escola, assim, tô aplicando prova para um professor. E aí eu olho, tem professor que coloca os problemas, né? Conta uma historinha antes de exigir o cálculo. E aí eu acho tão legal isso. Eu falo, pô, isso é maneiro, porque me leva para um lugar de, cara, de fato, isso tem uma função prática, né? O que é muito interessante, né? Eu sempre busco mostrar a prática. Mostrar como que eu consigo fazer isso resolver um problema meu. Né? Então, por exemplo, estamos falando de trigonometria. Né? Na trigonometria, ela é usada para a gente poder medir as coisas. Então, trigonometria é as medidas no triângulo. Trigono, 3 gono lado, metria de medição. Certo. Né? Então, a gente está falando sobre as medições no triângulo retângulo. Então, sempre que a gente conseguir trazer triângulos retângulos para a nossa situação, a gente sabe resolver pelo seno, pelo cosseno e tudo mais. Então, eu sempre busco trazer alguma situação que a gente consiga encaixar na vida real. Por exemplo, quanto tempo o avião vai voar se ele tiver numa inclinação de 30 graus... Saiu do aeroporto de Congonhas para o aeroporto do Galeão. Tem tantos quilômetros. Se ele estiver descendo a 30 graus, qual é a distância que ele vai percorrer? Eu vi uma questão que eu pirei, porque eu adoro aviação, né? Eu vi uma questão que perguntava... Eu não me lembro de que série era, mas falava assim, um avião decolou com um tanque cheio e aí tinha a quantidade de gasolina que tinha no tanque para ele decolar. E aí, a situação hipotética era, depois de decolar numa altitude tal, ele percebeu que estava com um problema técnico e que tinha que pousar. E aí dava algumas outras informações, o aluno tinha que calcular, né, a quantidade de gasolina que tinha que ter no tanque para ele conseguir pousar. E eu pirei nisso, achei muito maneiro, cara. Eu falei, cara, isso é irado, porque é uma coisa, né, muito prática. Sim. E aí dava várias outras pequenas informações, e exatamente não sei a conta que tinha que fazer, porque eu sou péssima em matemática, mas eu achei super interessante. Não, mas a contextualização para o aluno em si é muito bom. Trazer ele para essa realidade. Ainda mais quando a gente está falando de uma matéria que é basicamente abstrata, como a matemática. É o que o pessoal... onde a gente nota a maior dificuldade é justamente nisso, né? Esse descolamento da realidade ali, não tem sentido, né? E porque você tem... nos anos iniciais, você tem a matemática ali muito próxima do dia a dia das crianças e tal, e depois, conforme vai passando, né, conforme ele vai andando nos graus de escolaridade, né, isso parece que vai ficando mais abstrato e vai se perdendo, vai perdendo o vínculo com a realidade ali, e você começa a ter péssimos resultados, né, na matemática. Mas a gente demora um pouquinho para começar a entrar com abstração para os alunos. A gente só entra em abstração mesmo, quando a gente passa a escrever letra nas questões, lá pro 7º ano. De 2, né? Que é onde começa a entrar o problema, talvez. Para mim era, que eu ficava, gente, mas como assim? Tem um X aqui, tem um A, tem um B. Mas e aí a parte mais complexa pra mim. É a parte um pouco mais complicado mesmo. Isso é complicado porque o aluno veio de uma característica muito tátil. Muito física, com material dourado, por exemplo, com barra de chocolate. Ele estava mexendo com coisas físicas e passou a não ter mais coisas físicas para mexer. Que aí agora a gente vai começar a desenvolver a matemática pela matemática. Aí a gente entra em equação, proporção, razão. E aí começa a vir letras no lugar de números. E aí é um passo um pouquinho grande nessa idade assim. Quando você pega rápido, você deslancha. Normalmente as pessoas demoram um pouquinho, porque é um nível mais complicado de abstração, mas quem pega vai e voa, né? É nessa fase, mais ou menos, que a gente faz as abstrações na matemática. Aí, dali pra frente... Aí é cada um por si. Tem um exemplo, assim, dentro do nosso tema hoje, que é a questão da criptografia na Segunda Guerra. Tem a ver com letras e com números e com abstrações, né? Uma coisa pela outra. E... Conta pra gente, assim, tem uma frase do Churchill, né, que diz assim, se a máquina Enigma não tivesse sido decifrada, né, a gente não tivesse conseguido decifrar, a Batalha do Atlântico, que é a batalha, né, uma das grandes batalhas da guerra, a gente teria perdido. Eu sempre coloco essa frase em prova, que eu acho incrível, eu acho bem legal. Então conta pra gente, Natasha, o que é isso exatamente? O que é essa máquina Enigma? O que aconteceu nesse momento aí? Então, é interessante porque... Isso não começa exatamente na Segunda Guerra, né? A matemática como estratégia para a guerra, ela é bem anterior, assim. Acho que na Primeira Guerra Mundial a gente já vê isso bem sólido, assim. Essa ideia de você precisa usar o conhecimento científico, matemático, né? Sendo muito importante,
para vencer a guerra, né? Só te interrompendo, na Primeira Guerra você tem os aviões, né? Exatamente. Sim, você tem foi no o século XIX desenvolvimento. os submarinos, né? O que é matemática pura. Sim. Então, assim, mesmo antes da Primeira Guerra, naquela corrida armamentista, 10, 15 anos antes, a gente diz que antes do campo de batalha em si, havia uma guerra por conhecimento. E o Sim. conhecimento crucial era o conhecimento matemático, para você desenvolver, né, os melhores aviões, as melhores embarcações, as bombas mais sofisticadas. E é interessante pensar nisso, né? E aí uma coisa legal, né? Que eu estava vendo 2 semanas atrás, eu estava falando sobre isso. Quando a gente fala muito sobre guerra, né? E aí antes de falar dos enigmas, é legal porque a gente pensa a Primeira Guerra, né? 1914 a 1918. E a gente sempre coloca o ano de 1917 como o ano mais importante porque é a entrada dos Estados Unidos. Foi a virada de jogo. Exatamente, Né? a virada de jogo ali, que faz com que a Tríplice Entente comece a vencer o conflito. E aí, no final, a Tríplice Aliança, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, ele de fato perdem a guerra. Só que durante muito tempo se disse, a entrada dos Estados Unidos foi crucial porque ele enviou um grande contingente de soldados, né? E aí os números divergem, mas há um consenso que ele enviou um pouquinho mais de 1 milhão de soldados. Bastante coisa, né? E aí durante muito tempo se disse, foi a entrada desses mais de 1 milhão de soldados que fez com que, né, o jogo virasse. E a aí, saída né, também da Rússia, né? exatamente. Que também tinha mais 1 milhão de pessoas, né? Perfeito. Só que hoje há um certo consenso entre os historiadores que, na prática, fez muito mais diferença o dinheiro que os Estados Unidos investiu em conhecimento, em bomba, em armamento, e que isso foi bem mais importante do que, numericamente, o número de homens que chegaram no campo de batalha. E aí, né, se volta a estudar, né, o desenvolvimento do conhecimento científico nesse momento para entender como a ciência, como as armas mesmo foram importantes e não tanto os homens, né? E aí não é mais aquela guerra clássica de quanto mais homens você tem no campo de batalha, você tem mais chances de vencer. Não, quanto mais armamentos você tem, o quão sofisticado é o seu armamento. E eu acho isso super interessante. E aí dá várias questões legais, né? Você começa a discutir. O que foi mais importante para a vitória na guerra? É a quantidade de exércitos? É o conhecimento técnico? Quem tinha os melhores armamentos? Como é que eles foram desenvolvidos? Eu acho bem legal. Eu acho também legal a logística. Como você faz para ter uma cadeia de suprimentos. Porque você está num país X. Você vai guerrear num outro continente. Como é que eu faço para trazer todos os mantimentos, os suprimentos necessários para que eu consiga fazer a minha batalha num outro continente que às vezes eu tenho distâncias marítimas grandes, né, atravessando o oceano inteiro, como era o caso dos Estados Unidos, por exemplo, tinha que atravessar o Atlântico todo para lutar. E como é que eu faço para carregar as coisas? Né? Porque eu tenho que chegar lá e tenho que ter as coisas para batalhar. E numa proporção surreal, né? Porque só na Primeira Guerra eram mais de 70 milhões de soldados. Nossa. Então, assim, você pensa na proporção disso, né? É completamente surreal. Não, e assim, quem era perfeito nisso de logística era o Império Romano. O Império Romano, onde ele conseguia ir, onde ele precisava ir para guerrear, ele pavimentava. Ele fazia a rua para ele poder chegar lá. Se ele precisava atravessar um rio, ele fazia a ponte para atravessar. Então ele tinha esse jogo de logística muito forte neles. E é por isso que eles tinham uma grande expansão, que eles construíam rua para tudo quanto é lado. E aí, no caso da Segunda Guerra, acho que isso é mais interessante porque é uma guerra que envolve 4 continentes, né? Então ela é mundial de fato, ela só não envolve diretamente a América. Você vai ter guerra na Europa, você vai ter guerra na África, na Ásia e na Oceania. E aí os enigmas são tão importantes porque você precisa fazer comunicação de longa distância. Então, sei lá, se a gente pensa no Império Alemão, na Alemanha, era preciso se comunicar com os exércitos em distâncias longuíssimas. E aí, como é que você se comunica sem que o inimigo saiba a mensagem que você quer passar? E aí entra, né, a criptografia, os enigmas. Você precisa mandar essa mensagem. Ainda mais você pensando que alguém tem que levar a mensagem, né? Literalmente, eu tenho que te dar um envelope com a mensagem, você tem que levar do ponto A para o ponto B. Exatamente. Né? Quando a gente não tinha o telégrafo ou qualquer outra forma de comunicação mais rápida, você tinha que ter uma pessoa carregando um pedaço de papel. Né? E essa pessoa, ter que lembrar, né, para poder contar. Só que essa pessoa tá com esse pedaço de papel, tá escrito ali. Se você não pegar dela, né, você lê o que tá escrito. Por isso que a gente precisava fazer essa criptografia, transferir a letra, né, o que significa a letra A para outra. Explica pra gente o que é a criptografia, que a gente falou aqui, mas... A criptografia é um método... Defina a criptografia. Ele é um método pra gente poder cifrar, ou seja, esconder uma certa mensagem usando alguns artifícios. A primeira cifra que eu tenho recordação assim é a cifra de César, que é de Júlio César, né? Ele andava com o alfabeto um certo número de casas. Então, digamos assim,
Digamos que eu andei, a minha cifra tem 3 passos a mais. Então o meu A virou D, o meu B virou E, o meu C virou F. Então eu andei com o meu alfabeto, né? E eu acabei desmascarando qual era cada letra. Né? O que era o A, quem era o B, aí você vai ter a mensagem, o rapaz já sabe, que vai receber a mensagem, ele já sabe qual é a quantidade de passos que você deu, você só volta o número de passos e aí você decifrou o que estava antes codificado. Então a máquina Enigma da Segunda Guerra é uma complexificação disso, né? Isso. Porque na prática, o que eles desenvolvem, eu comecei a ler, eu fiquei assim, a primeira vez que eu li isso, eu falei, cara, isso é irado. Eles fazem uma espécie, não sei se vocês já viram, devem ter visto, é uma máquina de escrever quase, a princípio. E aí são 26 letras, o alfabeto, 26 letras. E aí são 3, são 3 roldanas e tem outras 26 letras. Então, se eu quero escrever gato, eu teclo A. Eles sorteiam aleatoriamente essas roldanas e jogam a mensagem com uma outra letra. Sim. E aí eu vou escrever gato, só que com outras letras. Eles embaralham, né? E criam outras letras. E aí passam a mensagem gato de uma forma diferente. E só quem tem um outro exemplar da máquina consegue voltar. Eu falei, cara, isso é incrível. E aí a guerra, enquanto ela está acontecendo de fato no campo de batalha, os matemáticos britânicos estão quebrando a cabeça para tentar entender qual foi o princípio usado nessa máquina para criar uma semelhante, né? Teve que criar um computador só para decifrar, que é o ENIAC. Tiveram que criar um computador específico para decifrar o Enigma, a máquina Enigma. Né? Um computador que fosse contando todas as possibilidades de combinações. São muitas possibilidades, né? São 26 vezes, ao cubo. 26 ao cubo. Não tem como você fazer isso na mão. Porque você tem... A letra A vai ser convertida para uma das 26. Em seguida, uma dessas conversões que foi escolhida vai ser convertida para outras 26. E ainda era possível tornar isso ainda mais complexo, né? Em algum momento, os poloneses conseguiram desvendar, né, algumas das mensagens. Né? Aí os alemães vão e colocam um elemento a mais para ampliar o número de combinações. Sim. E aí você tem mais uma dificuldade para desvendar. Você só está botando mais etapas difíceis. É o que a gente faz hoje em dia também. É basicamente a mesma coisa. A criptografia que a gente usa para sistema de banco, fazer login na nossa rede social, qualquer coisa assim, a gente usa criptografia, que é o mesmo princípio. Só que em vez da gente usar com letras, a gente agora usa com números muito grandes. A gente usa números muito com, sei lá... A chave Pix. Como se fosse uma chave Pix, com bastante letra, bastante número, e a gente tem a dificuldade de decidir se aquele número é um número primo ou não. Uau! Pelo número primo... Entramos no número primo? É pelo número primo que a gente decide qual vai ser a nossa mensagem, né? Se ela vai ser codificada ou não. Por que pelo número primo? Porque você tem... O primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Certo. Tá? Então, se você conseguir achar um primo, você tem que dividir por todos os outros primos para saber se ele é primo ou não. E você não vai correr nenhum primo até ele próprio para se dividir. Quanto maior for esse número, mais difícil é de você chegar. Né? Então, digamos que eu quero descobrir se o 13 era um número primo. Eu vou e divido por 2, não dá. Divido por 3, não dá. Divido por 5, por 7, por 11. Vou dividindo por todo mundo, não deu por ninguém, então é porque o 13 é primo. Agora imagina isso com um número de 50 casas decimais. Né? Então você tem esse número muito grande. É mais difícil de você dizer se ele é um número primo ou não. Quanto maior é esse número, mais rigoroso é a sua criptografia. Né? Como é que é feita a criptografia atualmente? Você vai colocar uma mensagem, né, o seu login, a sua senha. Ele vai pegar isso, vai transformar num número primo grande, vai multiplicar com outro número primo e vai te dizer, ó, esse é o número que é a mensagem. A mensagem é o número X. Você, que é o receptor da mensagem, você tem uma chave, que é um desses números. E aí você volta com esse número, e aí acha a resposta que você tinha digitado inicialmente, e essa resposta é a sua mensagem. Aí você volta com a mensagem original. Só que essa busca de números primos é muito difícil, porque a gente está falando de números muito grandes, números com muitas casas. Então é muito difícil você testar todos eles. Né? Ainda mais de força bruta, né? Porque a gente não tem, infelizmente, um teorema que a gente consiga definir se ele vai ser primo ou não. Sim, faz esse teste aqui, você sempre sabe se ele é primo. Sim. A gente, infelizmente, não tem ainda. Tem que dividir, tem que de fato, Você tem que dividir de fato. Sim, existe, por exemplo, o teorema que a gente
consegue... A gente não precisa dividir por todos os primos menor que ele. A gente divide por todos os primos menores do que a raiz dele. Então, se eu tenho um número primo de 50 casas decimais, a raiz desse número é muito grande. É com bastante casas decimais. Eu vou testar todos os primos até esse número. Se nenhum deles der certo, é porque o número é primo. Se algum deles der certo, a gente achou que o número é composto. Então, a gente só tem como facilitar um pouco, mas a gente não foge da força bruta. Sim. De ir calculando de um em um. Por isso que tiveram que inventar um computador para Por isso mesmo. Para resolver o enigma. Para ele ir testando todas e salvar essas nossa possibilidades. Pele, né? Estarmos Não aqui hoje, é. é isso? Teve que inventar esse computador. É um computador mecânico. Sim. Ele não é um computador eletrônico sim, ainda. estamos falando dos anos 40, né? Isso, a gente tá falando de um computador com peças mecânicas girando, fazia barulho. Deve ser um Tem ensurdecedor. até um filme, né? Super legal, O Jogo da Imitação. Jogo da Imitação. Que é incrível, um filme muito bom sobre isso. Sim, muito sim. bom. E ele mostra o computador, né? Mostra ele passando por todos os processos, né? Tentando desvendar, errando, não conseguindo. É bem maneiro. Esse filme é muito bom. Muito eu gostei bom. muito desse filme. Falar em filme, tem também o Oppenheimer. Sim. Né? E quais são os limites éticos? Se matemática é poder, né? Quais são os limites éticos da ciência, dos matemáticos? Assim? Essa discussão E é aí... isso. Essa aí você trouxe uma bomba pra gente, hein? Mas é mesmo. Eu tendo a achar, e aí assim, filosoficamente falando, né? Que o limite está mais no uso do conhecimento, né? Certo. O conhecimento, o desenvolvimento é útil em alguma medida, pode ser útil, né? Muito mais sobre os caminhos, né? Aquela história do Santos Dumont ter se Exatamente, matado, pensei né? exatamente Depois- nisso. Sim, ele fez o avião, né? É. E o avião depois foi usado pra guerra, né? Eu acho que vai um pouco por aí. No século XIX é o auge, né, do avanço científico. Não sei se o auge, mas é o momento onde, né, o avanço científico ele atinge proporções, né, capazes de efetivamente mudar a vida das pessoas, né? Isso é benéfico em algum lugar. O problema é o caminho que se toma no século XX, né, que é o conhecimento sendo usado para armamentos Como cada vez mais arma. sofisticados, capazes, né, de num clique matar milhares de pessoas. E aí eu acho que isso vai para um caminho complexo, né? Assim, a ideia seria desenvolver como se fosse uma forma de energia, né? Essa que é a Sim, ideia, sim, que é a sim, energia sim, nuclear. Por sim. isso que a gente tem a Exato, discussão uma se... energia limpa. Isso. Por isso que a gente tem a discussão se o enriquecimento do urânio vai ser feito para energia nuclear, como se fosse na usina, ou se ele vai ser feito para bomba, porque o caminho é o É mesmo. a mesma coisa, Você né? vai enriquecer o urânio do mesmo jeito, e aí um dos dois lugares você vai caminhar. E aí cabe a bondade da pessoa, cabe a questões éticas de desenvolver ou não. Aos interesses geopolíticos. Aos interesses Exatamente. geopolíticos. Naquela época fazia todo sentido. Quem tinha a maior bomba vencia a guerra. O problema é que a maior bomba era uma bomba muito forte. Sim. Não precisava Sim. ser essa bomba. Né? E aí a gente cai na teoria dos jogos, a matemática também, não é isso? Sim, sim. Na autodestruição mútua, como é que é isso? Pra que serve a teoria dos jogos, né? A ideia O seria... que é a teoria dos jogos? Que a gente tem esse nome, parece que a gente tá jogando... Parece que é um jogo de tabuleiro, parece, né? parece. Parece que a gente tá falando, vamos fazer a teoria Como é que é sobre o os teoria, jogos. né? Como é que eu Como é que a jogo gente melhor, sabe né? banco imobiliário, né? A ideia da teoria dos jogos é uma ideia de você conseguir pensar, usando a matemática, para sair na melhor situação possível, tirar o melhor proveito daquela situação. Como, por exemplo, o dilema do prisioneiro. Já ouviu falar? Não, conta pra gente. O dilema do prisioneiro é assim. Você tem 2 prisioneiros, eles foram pegos, e eles vão ser entrevistados por um detetive, né? Por um policial. E aí ele fala assim, olha, se vocês, né, cooperarem com as investigações e tudo mais, vocês vão pegar 1 ano de prisão, tá? Se vocês não cooperarem, mas um de vocês cooperarem, o outro pega 5 anos de prisão e o que cooperou tá livre, não fica preso. Se os dois cooperarem, Fica 1 ano. 1 ano. Tá. Se um cooperar e o outro não cooperar, um fica 0 e o outro 5. Certo. Se os dois não cooperarem, eles estão 3 anos presos, cada um. Qual é a melhor situação? Qual é a melhor saída? Cooperar ou não cooperar? Complexo, depende. É muito Eu complexo. sei da resposta dela? Não, essa resposta é um dilema, de fato, porque não tem um caminho assim certo, porque é muito duvidoso mesmo. Imagina que a gente tá aqui, a gente foi os prisioneiros. Se eu te delatar, eu sou livre, pô. Eu tô livre. Sim, 0, né? Eu pego 0 anos de cadeia, eu tô livre. Mas se eu for junto, vai os dois com 3. Os dois vão Mas presos se com você 3. pensar o mesmo que ele delatar ele,
Esse é o problema. Se a gente está pensando racionalmente, né, pensando de fato, entendendo o raciocínio, a gente leva assim, não vou cooperar porque se eu coopero e ele não coopera, eu vou preso e ele não. E a gente tende a não cooperar. Só que não cooperando, a gente vai ficar preso mais tempo. Se eu tivesse cooperado, se a gente tivesse cooperado nós dois juntos, a gente ia ficar 1 ano preso. Como a gente não cooperou, agora a gente fica 3. Só que o raciocínio leva a gente a pensar que não vale a pena cooperar. Porque o outra pessoa, se você sabe que vai cooperar, a outra pessoa não coopera. Que aí eu sacaneio a pessoa que não cooperou, entendeu? Entendi. Mas isso, e o que tem a ver com a bomba atômica? Então, isso é um exemplo da teoria dos jogos, certo, né? É um exemplo que a gente tem. Ele mostra pra gente como pensar racionalmente para poder buscar a saída da situação, né? Como era o caso do dilema do prisioneiro. Ali na teoria dos jogos, a teoria dos jogos começou mais ou menos... Começou com Blaise Pascal, né? Lá no século 17, 1600? 1600 e uns quebrados. 1600 e uns quebrados. Ele começou estudando probabilidade, estudando a contagem, estudando sobre isso, né? De fato, sobre jogos. Sobre jogos de azar. Certo, dados. Jogando dados, cartas. Ele estudava sobre isso. Por isso que leva o nome Teoria dos Jogos. Porque o início foi sobre jogos de azar. Como você pensar nas possibilidades sobre aquilo. Daí pra frente caminhou bastante. Né? Já saiu da ideia dos jogos, mas já passou a ideia para negociação. Como você conseguir vender para a pessoa, né, que eu quero esse caminho daqui, porque esse caminho vale mais a pena. Se a gente cooperar, a gente faz um melhor trabalho. E a bomba é um excelente exemplo, né? Eu tenho uma bomba atômica. Eu já te mostrei que essa bomba atômica destrói. Essa é uma excelente arma de negociação. Né? Eu tenho a bomba, com a bomba atômica eu consigo decidir guerras, eu consigo te impedir de me invadir, eu consigo te inibir de fazer guerra comigo. Há quem diga que a Guerra Fria não se transformou numa terceira guerra mundial, porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham bombas capazes de destruir a humanidade muito rapidamente. É destruição mútua assegurada. Exatamente. Né? E aí isso fez com que eles tivessem, mesmo em momentos muito tensos, crise dos mísseis em Cuba. Momento, dizem, né, que é o mais quente da Guerra Fria. Tiveram vários momentos de tensão, mas esse foi o mais tenso. O mundo viveu assim, cara, a Terceira Guerra batendo na porta, assim. As manchetes da época diziam, vai começar uma Terceira Guerra Mundial. Era o destino mais provável, assim, se a gente pegasse a leitura da época. Mas eles conseguiram resolver estritamente com a diplomacia, justamente porque ambos tinham bombas nucleares. Então o caminho era, bora negociar aqui, apesar das nossas divergências. Exatamente. Temos nossas divergências ideológicas, mas a gente vai ter que sentar e conversar. E aí, depois da crise dos mísseis, né, se consolidou uma parada que a gente chama do telefone vermelho, que conectava Washington a Moscou. Então, eles tinham, né, comunicações recorrentes de forma a solucionar conflitos com base na diplomacia para evitar uma terceira guerra mundial. Porque já se sabia que, se tiver a Primeira Guerra, a questão vai ser muito porque só complicada. Basta uma, né? Exatamente. Só basta uma bomba, né? Se eu jogar uma bomba lá, todas as outras vêm pra cá. Tem uma fala, eu acho que é não sei se enfim, de quem é propriamente, não me recordo, assim, mas é que, pode ter uma terceira guerra, vai ser, né, vai ser destruidora, e a quarta certamente vai ser com paus e pedras. Assim. Foi Einstein que falou. Einstein mesmo? Foi Einstein que falou. A terceira guerra, a gente sabe como vai ser a gente não sabe como vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta vai ser com pedras e paus. Né? Porque a gente vai ter se destruído com certeza. É pesado, hein? Pesado. Deixa eu falar uma coisa, gente. Nesse campo dos jogos, mas aí falando de jogos de verdade, jogos de tabuleiro. War, por exemplo. War é um caso clássico, assim, né? Quem não... Enfim, a gente, na nossa infância, a gente jogou muito War e a gente decora os territórios todos. Então, para aprender geografia, é maravilhoso, né? Mas e para aprender matemática? É interessante também? Tem matemática no War? Tem bastante. O que tem de matemática no War? Além da matemática sendo a probabilidade, né? Dos dados, combinações de resultados para você vencer, você também tem a ideia de como eu vou distribuir os meus exércitozinhos para poder atingir o meu objetivo e mascarar ao mesmo tempo qual é o meu objetivo. Que você não quer revelar pro seu amigo assim, o meu objetivo é conquistar a Ásia. Eu não quero revelar isso porque senão eu tenho um amigo que tá conquistando a Ásia ali, ele vai colocar mais exército. Sim. E eu não quero que ele se defenda. Eu quero atacar com mais possibilidade de vencer do que ele tem de empatar. Até porque o empate é da defesa.
né? Então vale mais a pena a gente jogar ali peças para um lado, peças para o outro, como que eu vou fazer para distribuir essas peças para poder atingir o meu objetivo, seja ele 24 territórios a conquistar, seja a Oceania e mais 18 territórios, né? Você tem que ter essa jogada de raciocínio de como distribuir os seus exércitos, né? É um gerenciamento de recursos, né? Como fazer esse gerenciamento de recursos para atingir o seu objetivo, né? Sem que o inimigo saiba qual é o seu. E essa é uma maneira ótima de contextualizar justamente a matemática, né? Isso é bacana. Vocês usam jogos na aula de, nas aulas de vocês? Que é legal, que é mais para matemática, mas que eu puxo para a história, é o banco imobiliário. Quando eu tô falando de segunda revolução industrial, eu começo a falar do surgimento, né? Do mercado de ações, mercado de bancos, para que serve um banco, no que é interessante você emprestar dinheiro, para conversar com eles mesmos sobre, né, o avanço da industrialização. E aí eu levo o banco imobiliário e a gente brinca sobre isso. Você é dono de uma empresa, você quer investir em qual? Porque é muito abstrato, né? A ideia de mercado financeiro para uma criança do nono eu demorei. É difícil. O que é ação de uma empresa? Até hoje empresa? eu não consigo entender direito. O que é uma empresa ter ações em outra? E aí a gente faz Como pode isso, um dinheiro que existe, mas não existe? Brincando com o banco imobiliário. Aí a gente leva... Só que aí tem uma coisa, né? Hoje em dia, o banco imobiliário atual, eu levei o meu, né? Para a escola, que é muito antigo. E aí os alunos... O que é isso? Eu falei, banco imobiliário. Eles trouxeram um mais recente. É com maquininha de cartão, cara. Eu fiquei chocada. Eu falei, o que é isso? Eu fiquei impressionada. Eu falei, então tá bom, a gente vai usar os dois. Mas eu sempre uso para falar de segunda revolução industrial e eles adoram, assim, que dá uma dimensão para eles de que, agora você tem uma parte da empresa dela. Então, significa que você tem ações nessa empresa. Você é dono dessa empresa? Não exatamente dono, você é dono de uma parte dela. Eles começam a entender essa ideia de que você pode ser proprietário de várias empresas ao mesmo tempo e como isso é benéfico para você economicamente. E também tem a questão de você saber, eu vou pisar em Interlagos, eu tenho que pagar tanto de aluguel. Ou vale a pena colocar uma casa para aumentar o aluguel, vou ficar com menos dinheiro, eu tenho que atravessar o tabuleiro inteiro. Eu posso cair na casa do meu amiguinho, né? A gente acha que essas ideias, elas não são matemáticas, mas elas estão enraigadas na matemática. Você precisa ter o conhecimento, não das fórmulas, não um conteúdo específico, mas e sim o raciocínio, o pensamento lógico matemático. Ele é que é o principal fundamento dos jogos, né? Você conseguir usar o seu pensamento para poder distribuir melhor o seu recurso, no caso do War, então saber gerenciar o seu dinheiro, no caso do banco imobiliário, saber quando vale a pena investir, quando não vale a pena, né? Isso quem está te dando é o pensamento matemático, que parece que a gente não vê, porque a gente não estuda o pensamento pelo pensamento. E aí a gente pode voltar para a Natasha criança, né? Na aula de matemática e dizer que não, você é boa em matemática, assim, você joga super bem War. Sim. Né? Não é? É por aí? É por aí. Porque a ideia que você tem, que a gente não trabalha isso na escola, até de repente um pecado nosso. A gente não trabalha o raciocínio. A gente não ensina a pensar usando as ferramentas. A gente ensina a usar, mas não a pensar usando. Entendeu? Ou a gente ensina a pensar usando, mas em gavetas. Como é que se faz para resolver questões de trigonometria? A gente tem a gaveta das questões de trigonometria. Como é que faz para resolver as questões de álgebra? A gente tem a gaveta das questões de álgebra. Eu joguei um jogo com eles há pouco tempo atrás, num tempo livre que a gente tinha. Vocês devem lembrar, um jogo antigo. Eu lembrava que, cara, nos anos 90, quando eu tive meu primeiro computador, eu jogava, que é um enigmazinho. Tem um prisioneiro, o policial, já viu? O pai, a mãe, 2 filhos e 2 filhas. E eles estão, é um jogo online. Eles estão de um lado do rio. Já viu esse jogo? Que você tem que atravessar. E aí, isso é raciocínio lógico puro. Sim. E aí você tem que atravessar para o outro lado do rio, só que tem umas regras. Eu anotei no quadro para eles as regras. Eu botei um computadorzinho, cada um. Eu botei no quadro, a mãe não pode estar sozinha com os filhos. O pai não pode estar sozinho com as filhas. Nenhuma criança pode estar sozinha. O prisioneiro e o policial sempre tem que estar juntos. E é super complexo. Só que, cara, parecia final de Copa do Mundo, tá? Quando eles terminavam, eles enlouqueceram, eles comemoravam, se abraçavam, a gente conseguiu. E depois eu falei, gente, isso é raciocínio
Lógico, vocês estão pensando matematicamente, vocês estão vendo as possibilidades. Aqui não dá. Eles iam anotando, foi tão legal. Eu falei, cara, isso é bem maneiro de fazer. E foi assim, tem algumas variações. Tem algumas variações desses jogos, que tem galinha... tem no TikTok, eles falaram no TikTok tem o da galinha. Eu falei, mas esse é o antigo. A galinha, a raposa e o saco de milho, né? Isso é matemática. A gente não sente, a gente não percebe... Mas isso é a matemática que está te dando. É o pensar matemático que está conseguindo fazer com que você resolva o problema, seja não pode passar porque tem distribuição de peso, né? Ou então porque cada pessoa tem que estar casada com tal outra. Isso aí é raciocínio matemático puro. Sim. A gente Você acha que tá faltando isso na escola? Enxergar isso e trazer isso? Conseguir fazer o pensar matemático. Que é isso? Os alunos da Natasha estavam ali vibrando. Sim. Né? Com matemática. Filmei, gente. Cara, foi que muito loucura legal, é porque eles estavam assim, comemorando. Eles terminavam e comemoravam. Eu falei, gente, cara, deu certo essa atividade, que bom, sabe? Foi assim, trivial. Sim, é um jogo. Eles estão ali querendo ganhar o jogo, porque a gente sempre quer vencer no jogo, seja o jogo mais chato do mundo ou mais legal do mundo, você quer vencer. Só que a gente não desenvolve esse pensamento nele, a gente não trabalha isso, de chegar e falar para eles, olha, vamos encadear esse raciocínio? Vamos lá, a gente tem isso daqui, esse cara leva ao ponto 2, esse que leva ao ponto 3, encadear essa lógica. A gente, infelizmente, não tem essa parte, né? É um pouco pecado nosso mesmo, de não desenvolver isso, até por questões de tempo, por questões de conteúdo que tem que dar, né? A gente não consegue avançar muito nesses pontos, mas a gente precisava desenvolver mais esse lado. E mostrar que, olha, isso aqui que você está resolvendo, que você não está percebendo que você está fazendo matemática. Você está usando a matemática para isso. Né? Não é a fórmula que te resolveu, não é a fórmula de Bhaskara, não é o Pitágoras que te resolveu. Tem até um meme, né? Não tem um meme da fórmula de Bhaskara? Tem, que é. Mais um dia que não utilizei a fórmula de Bhaskara. Sim, exatamente. É mais do que isso. É para ir além da fórmula. A fórmula é o finalmente, né? A fórmula, eu digo que a fórmula é a ferramenta, é como se fosse um martelo. O martelo tem um objetivo. Se você souber usar, você sabe usar bem o martelo. Se você souber usar a fórmula de Bhaskara, você sabe usar bem. Mas por que você tem que usar a fórmula de Bhaskara? Por que precisa usar a fórmula? E quando leva para esse lado, você não esquece, né? Porque, cara, eu não gostava de matemática, mas eu amava probabilidade. Se você me falasse assim, tem um baralho, qual é a probabilidade de você tirar um ás de paus? Eu já achava, tipo assim, incrível. Eu já falava, caraca. Porque levava uma coisa palpável. Eu pegava o baralho e pensava, tá, qual é a probabilidade? Deixa eu entender a conta que eu tenho que fazer. Aí eu gostava, porque tinha uma dimensão muito prática. Eu aplicava em algo da minha realidade. Você vai sortear a loteria, tem X números. Qual a possibilidade de você acertar? Isso eu adorava. Eu acho que levava para uma coisa palpável da minha vida, sabe? Eu conseguia visualizar. Quando eu dou aula de análise combinatória, eu levo a Mega Sena. Maneiríssimo. Eu levo aquela cartãozinho da Mega Sena, porque se você olhar no verso, ele te explica como é que funciona o jogo. E ele te diz, esse jogo tem um monte de possibilidade, tem mais de 54 milhões de possibilidades. Aí você desiste, né? Rasga o bilhetinho e não você joga. Ganhar na Mega Sena Você ganhar na Mega Sena é mais improvável do que você ser acertado por um raio, do que você ser atacado por um tubarão. Que coisa. É muito mais difícil, porque a gente não tem a noção de quantas possibilidades que a gente pode fazer, né? São 60 números, você tem que escolher 6. Pensando na Mega Sena, né? 60 números, tem que escolher 6. Quantos jogos tem aí? Aí você tem que fazer a combinação de 60, 6 a 6. Né? Dos 60 números, eu estou escolhendo 6, e aí não importa a ordem que eu escolho, né? Isso dá mais de 54 milhões. Então, você tem que acertar um número em 54 milhões. Pô, é muito mais difícil do que você ser atropelado ou qualquer coisa assim. Vou até bater aqui na mesa. Por qualquer coisa assim. É muito mais difícil. Né? Então, quem é matemático sabe que não vale a pena jogar. Sim. Você vai perder mais dinheiro do que você vai ter a chance de vencer. Pela probabilidade, né? Olhando probabilidade. Então, não vale muito a pena, né? E é legal levar porque tem as regras, né? Ele explica ali. E aí você pode fazer combinações de jogos. Então, em vez de escolher 6, você quer escolher 7. Quantos jogos você fez na mesma cartela? Né? Escolheu 7 números. Quantos jogos existem ali? Dentro daquela própria cartela. Combinações entre esses, né? Isso, a combinação entre os números que você escolheu te dão, no caso ali, 7 jogos. Né? Se você escolher 8, 9...
e permitem escolher até 15 números. Só que também você vai pagar um dinheirão, né? Você permite fazer 15 números dos 60. Escolher e vai fazer todas as combinações. Diminui de 54 milhões para 23 milhões. Não diminui muito, não diminui muito, não. É porque a gente não tem noção do tamanho dos números. É muito zero, né? É muito maior. É muito maior. Combinação de 60 6 a 6 é maior do que combinação de 15 6 a 6. É muito maior, assim. Estamos falando de ordem de grandeza de mais de 1000, mais de 1 milhão. Entendeu? Nossa. São números muito distantes. A gente não tem essa noção. Tem até uma brincadeira que a gente faz, né? Pra ter uma noção mais ou menos do tamanho do número. 1 milhão de segundos são 11 dias. São 11 dias não, 2 semanas, sei lá, não lembro agora. 1 bilhão de segundos já são 31 anos. Nossa, olha. Entendeu? Já cresce muito rápido. A gente não tem essa palpável, né? Um número tão palpável. Acho que é logo em seguida, né? 1 milhão, depois vai vir 1 bilhão, 1 trilhão. Pô, esse depois demora tanto. É tão longe para esse depois acontecer que o número tá muito maior. O chão é muito grande. O chão vai crescendo e eles vão se afastando muito rápido, né? Essas noções, assim, né, de grandeza são... A gente se perde. Sim, sim. É por isso que combinação de 60 6 a 6 é muito maior do que a combinação de 15 6 a 6. Né? Dos 15 escolhe 6 ou dos 60 escolhe 6. Você tem muito mais no 60. Então, por mais que você escolha 15 e pague lá, sei lá, mais de 10 mil reais, você ainda assim não tá... longe, não você vai tá longe. Você tá muito longe. Gente, entendeu? não joguem. Na prática, é melhor não jogar. O recado é melhor matematicamente não faz nenhum sentido jogar. Matematicamente falando, a sua probabilidade de vencer é tão pequena que você vai acabar perdendo mais dinheiro do que você poderia ganhar. Entendeu? Gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que encerrar. Obrigado, professor Thomas. Obrigado, professora Natasha. Gente, assim a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Tem Matemática. Se você gostou, não deixe de nos seguir nas principais plataformas de streaming e também no canal da Multirio no YouTube. É isso, pessoal. Valeu. Aqui tem Matemática. Tchau, tchau.